Mas é de um absurdo assim, sem palavras para descrever o constrangimento, a discriminação que o Porta dos Fundos está fazendo esse ano com o especial que eles lançaram através da Netflix em relação ao cenário cristão desse período do Natal. Né? O Porta dos Fundos ele está fazendo um especial de Natal e usando uns valores deturpados da fé em Cristo, constrangendo o Evangelho, distorcendo as coisas sagradas, trazendo zombaria para as coisas de Deus, sabe? Não só fazendo piada, fazendo humor, mas literalmente expressando todo tipo de ódio, todo tipo de rancor, todo tipo de profanação contra aquilo que para nós cristãos é sagrado. E o que é pior é ser patrocinado pela Netflix, ser patrocinado por uma empresa que está crescendo muito, não só no mundo, mas também aqui no Brasil, e eu acredito que já tem até outras plataformas que estão concorrendo com ela, e por causa desses atos que a mesma vem patrocinando, vem fazendo, muitos cristãos estão deixando de seguir, muitos cristãos estão tirando a sua assinatura, né? Está sendo até promovido por alguns cristãos um boicote, porque não é a primeira vez que a Netflix faz isso. O ano passado a mesma coisa, o Porta dos Fundos entrou fazendo aquela ceia de Natal e na ceia, né, entre aspas, na Santa Ceia, que é lembrada da Bíblia, eles escarneceram também a fé dos cristãos. Eu fico pensando assim, como que conseguem escarnecer de tal forma com o próprio Cristo, sabe? Uma coisa é você ter um pensamento contrário à religião, porque a religião, na sua totalidade, ela não é tão positiva. Por causa da religião, existem muitos males. Então, é normal alguém querer levantar uma crítica ou uma discriminação em relação à religião. Eu entendo pessoas que podem odiar a religião, eu entendo pessoas que podem, de repente, odiar parte da filosofia da religião. Agora, escarnecer o Cristo, gente, o que que Jesus fez para promover o mal? O que que Jesus fez para ele ser discriminado? Se você ler os evangelhos de Jesus, você vai ver que a filosofia de Jesus era defender sempre quem? Os fracos, os necessitados. O próprio Jesus disse o quê? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Se tinha alguém que defendia minoria, que ajudava os necessitados, era Cristo, né? Jesus foi um dos primeiros que começou a ajudar o órfão, a ajudar a viúva, a levantar essa filosofia, sabe, para você ajudar o necessitado, aquele que era o mais carente. Foi Cristo que trouxe isso. Ele morreu por amor, se entregou por amor, fez tudo isso por amor. Você não vê em nenhum momento, dentro das palavras de Jesus, algum tipo de filosofia para promover o ódio, para promover a violência. Você pode encontrar isso na religião, mas não em Cristo. E como é que pode um Cristo que sempre trouxe bondade, que sempre representou o amor, as pessoas ainda usarem a figura dele, que é o centro do evangelho, para escarnecer dos cristãos? Aí apresentaram nesse último episódio que teve agora, patrocinado pela Netflix, né? Esse especial de Natal do Porta dos Fundos, apresentaram um Cristo homossexual, um Jesus gay, que teria sido tentado na tentação do deserto, nesse aspecto de homossexualidade, querendo promover isso, mas isso é de uma baixaria, é uma falta de temor, é uma falta de respeito com a fé alheia, sabe? É incrível porque isso não representa a totalidade dos ateus. Eu conheço muitos ateus, e existem ateus que não acreditam em Deus e simplesmente não usam dessa filosofia uma intenção de atingir, de denegrir, de machucar a fé das pessoas. Pelo contrário, eles não acreditam e também não se posicionam de maneira contrária. Agora, tem um outro grupo, principalmente esses que são promovidos, incluídos dentro desse portal, dessa plataforma, desse canal que está fazendo esse vídeo aí de Natal na Netflix. É, é, São pessoas que não são somente ateus, mas que procuram denegrir a fé, sabe?
profanar a fé. Já não é a primeira vez que esses canais, ou esse canal, faz esse tipo de vídeo denegrindo a fé cristã. Se eu fosse você, não assistiria, não viria, me desinscreveria do canal, tiraria a minha inscrição de lá, né? Até porque esse é um tipo de canal que eu nem vejo. Eu não vejo coisas que promovem profanação daquilo que eu creio, sabe? Que escarnece a minha fé. Já está perdendo público já há muito tempo e vai continuar perdendo, né? Você vê que eles fizeram um filme há pouco tempo e o filme não teve bilheteria nenhuma, não deu praticamente quase nada, não rendeu o que se esperava, e como não se rende o que espera, então vamos atacar a fé. Porque se atacar a fé, os cristãos vão ficar incomodados, vão começar a fazer vídeos, a começar a fazer texto, isso vai gerar em você um desejo de querer ver. Então somente assim que eles conseguem crescer e alcançar alguma coisa. Mas é incrível como eles usam desse ato para escarnecer a fé dos cristãos. Isso incomoda muito a gente, porque mexe com o centro daquilo que nós cremos, que é Jesus, né? Que é Cristo. Então, se você não assistiu, eu aconselho você a não assistir, apesar que se eu disser para você não assistir, você vai querer assistir da mesma forma, mas é muito difícil você ver um tipo de coisa como essa, ou um vídeo como esse, e você não se sentir incomodado a ponto de não manifestar a sua posição, a ponto de não manifestar a sua fé, a ponto de não dizer o quanto você repudia esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que no Brasil, aqui nós somos a maioria de cristãos, então esse vídeo ele não ataca só os protestantes, ele ataca também os católicos, ele ataca também a maioria do Brasil que de alguma forma diz ter temor a Deus, está indo contra os valores que nós cremos, deveria de alguma forma sofrer um tipo de sentença, um tipo de punição, de restrição, para não estar aberto a todas as pessoas, seja crianças, adolescentes, jovens, né? Porque usa a imagem da religião para promover o mal, para promover aquilo que não presta, para promover a degradação moral contra a fé daqueles que acreditam em Deus e contra uma sociedade que está aí passando por tantos problemas, sabe? Então, assim, fica aqui a minha indignação diante de um vídeo como esse, que não vai acrescentar nada, que não some nada, e mais uma vez a Netflix está patrocinando isso. Aconteceu ano passado, está repetindo esse ano, e eu aconselho, já que quer fazer alguma coisa como especial de Natal, por que não convida um grupo? Ué, tem um outro grupo aí, como aquele Os Melhores do Mundo, que fizeram uma peça também baseado na cultura cristã, baseado na cultura judaica, e não profanaram tanto como esse outro canal aí profana. Às vezes fazendo um vídeo de um minuto, 2 minutos, aí fala contra Jesus, fala contra Deus, fala contra cristãos, fala mal daquilo que nós cremos, sabe? Eu acho que você pode fazer um vídeo falando mal de evangélico, porque tem evangélico de tudo quanto é tipo de jeito. Você pode falar mal de cristão, você pode falar da maneira como as pessoas pensam, mas atacar literalmente a crença, né? Você fala de Cristo. Eu não vejo esses caras falando mal de Buda, tentando atingir Buda. Eu não vejo esses caras falando mal de Alá para tentar atingir o islamismo, né? Eu não vejo. Por que não fala? Por que não se levanta contra? E quando dizem que fazem um vídeo, fazem alguma coisa bem superficial, nada tão profundo quanto fazem um especial de Natal, só se posicionando de maneira escarnecedora, colocando Jesus como homossexual, né? Dando a entender que o cara teve um caso com outro gay, sabe? E isso é totalmente contrário aos nossos princípios. A própria Bíblia diz em Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas não foi encontrado nele pecado algum. Poxa, um Cristo que só promoveu o amor, que só ajudou os necessitados e ataca justamente ele para atingir a nossa fé. Agora, atinge Cristo porque a filosofia de Cristo é amor. Atinge Cristo porque a filosofia de Cristo é o perdão, é a misericórdia. Então, aqueles que são cristãos não vão se revoltar de outra forma, a não ser diante de um vídeo, de uma palavra, mas liberando perdão, liberando amor, que é o que nós temos que fazer para eles, né? Perdoar, entender porque vivem um tempo de ignorância, não conhecem a Deus, nunca viveram uma experiência com Deus,
não sabem quem é Cristo, ouvem de ouvir falar dos outros, pelo que os outros falaram, pelo que viram na televisão, nunca experimentaram o poder de Deus de verdade, nunca viveram a manifestação do Cristo sobre a sua vida. Então é natural ter esse tipo de coisa. Agora, eles não se levantam contra um Alá, não se levantam contra o islamismo, não desmistifica a fé deles, né? Não escarnece a fé deles, não faz isso. Por quê? Porque a filosofia, querida, é diferente da nossa. Então, a reação vai ser totalmente diferente. Isso é muito triste, ver esse tipo de coisa que não acrescenta, que não agrega, que não soma com nada. Mas tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico. Jesus falou que quando ele estivesse voltando para buscar a igreja, quando ele estivesse perto da igreja, aconteceria muitas coisas relacionadas ao seu nome. Muitas coisas relacionadas ao Cristo, né? Pessoas tentando escarnecer, pessoas tentando de alguma forma deturpar os valores, ser perseguido por causa do evangelho, né? O último diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus disse assim para os discípulos que não é o servo maior do que o seu Senhor, né? Se ele foi perseguido, os discípulos também seriam perseguidos. Isso acaba de alguma forma promovendo cada vez mais também uma perseguição religiosa, né? Porque querendo ou não, isso faz com que as pessoas escarneçam também da fé, que não levem a sério a fé, tentam de alguma forma deturpar os valores da fé. Então, o que eu faço é orar por eles, orar para que os olhos sejam abertos, te pedir também para que você não consuma esse tipo de coisa. Como eu disse, tem alguns cristãos que estão até fazendo boicote, tirando as suas assinaturas da Netflix, e com razão, porque está promovendo um tipo de coisa que atinge a nossa fé cristã. Então, vamos orar para que Deus traga despertamento a essa nação e que verdadeiramente Deus seja o centro de tudo, né? Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor.